o amor é um dom supremo. Olha para mim, igreja. Quando nós falamos de um amor supremo, nós estamos falando e estamos tratando de um amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor que, quando a gente nasce no nosso coração, a gente consegue suportar qualquer tipo de situação, qualquer coisa na nossa vida. Porque o amor não é algo que você se acha, não é algo que você, de repente, você fala, eu quero amar essa pessoa, eu quero amar aquela pessoa, ou eu gosto dessa pessoa. Não, o amor não. O amor é algo que nasce dentro do nosso coração. É a mesma coisa de você plantar uma semente, e quando você planta uma semente, você precisa cuidar, da semente que você plantou, para que ela possa crescer, Aí você vai lá, colocou a semente, começa, põe lá todo dia, vai lá, dá uma vaga, mexe na terra, e aí vai indo, mas só que essa semente que você planta, ela não vai crescer na hora que você quer, no momento que você quer, ou no tempo que você quer que ela cresça. Tudo tem um tempo determinado para cada coisa. Aí ela, você vai tratando dela, você vai cuidando dela, e aí vai chegar uma hora que você vai ver, ela primeiro cresce para baixo, cria raiz, e depois ela começa a crescer para cima, e quando você vê aquela plantinha nascer, você fica todo feliz. Eu plantei ali o alface, eu plantei o coentro, eu plantei o tomate, já nasceu já está nascendo a pontinha. Mas aí, para ela ficar bonita, você precisa continuar cultivando. Isso daí é no amor, quando nasce dentro de nós. Você precisa cultivar, você precisa cuidar, para que até chegar um momento, é tão bonitinho quando chega um momento que ela vai crescendo, a rosa, vai crescendo, daqui a pouco vira aquela rosa bonita. Aí você olha e fala, puxa, que rosa bonita, como ficou bonita. Aí você fica feliz, porque você plantou, você cuidou, e você percebeu que nasceu algo muito bonito, nasceu algo maravilhoso. Aí você dá aquele sorriso gostoso e fala para todo mundo. Você fala para todo mundo, eu plantei ali uma rosa, e nasceu uma rosa muito bonita. Muito olha para essa rosa. Mas só que quando nasce essa rosa, nasce também o espinho, que nós devemos tomar cuidado ao pegar, ao colocar a mão na rosa, porque senão você pode se machucar. A rosa é bonita, mas tem o espinho, e se você não tomar cuidado, você vai se machucar. Então, mesmo a rosa, mesmo o relacionamento sendo a fortaleza, você sempre tem que tomar cuidado para que você não venha se machucar. Amém, igreja? Esse é o amor que é o dom supremo. No versículo 1, a palavra fala, ainda que eu, no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, igreja? O amor verdadeiro, ele não tem limite. O amor verdadeiro, quando nasce o amor verdadeiro no coração das pessoas, você tendo esse amor, você consegue, se ele for cultivado, você consegue passar por todas as fases que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o quê? A sua casa. E a mulher tola, ela faz o quê? Destrói a sua casa. Mas só que, na verdade, a mulher, ela pode ser sábia, mas só que ela também precisa de ter uma pessoa que reconheça a luta, a perseverança que essa mulher está tendo, né? Tanto com o marido, ou o marido ter com a esposa ter com o marido. Então precisa ter as duas partes, né? Precisa estar na mesma comunhão, para que todas essas coisas que estão falando aqui do amor, que é paciência, porque a pessoa, né, tem que ter paciência. Quanto tempo, né, minha esposa teve paciência comigo, né? Às vezes, quanto tempo ela lutou, né, por mim, né? Eu era o pior na minha casa, na verdade, uma pessoa muito difícil. Ela não era cristã, né? Ela não conhecia Deus, eu também não conhecia Deus, mas nasceu um amor tão grande na nossa juventude, quando nós se conhecemos, e esse amor ele foi cultivado, que ela conseguiu, né, vencer todos os outros obstáculos que ela passou, porque existia um amor dentro dela que fez com que ela não desistisse de mim. E ela lutou por mim, com todas as forças que ela teve, ela lutou, porque ela acreditava que um dia eu poderia mudar. Mas ela não conhecia Jesus. Ela só ouvia falar. Eu não conhecia Jesus. Eu só ouvia falar. Mas só que quando nasce um verdadeiro amor, mesmo que você não conheça Jesus, você tem força para poder lutar pela sua casa, pela sua família, pelo seu namorado, pelo seu noivo, pelo seu casamento, porque existe um amor incondicional. Às vezes é difícil, né? Que as pessoas falam, falar é fácil, né? Mas na prática é totalmente diferente do que você falar. Mas quando você conhece a Deus, a Bíblia fala, né? O nosso Deus fala, a Bíblia fala e nos ensina que quando o casamento é uma união que Deus não, o inimigo quer acabar de qualquer forma com o casamento. Mas Deus, ele não aprova o divórcio, a não ser se for por traição. Isso não é o pastor Roberto que está falando. Nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que é dessa forma, né? Muitas coisas hoje em dia estão diferentes, que as pessoas, elas meditam, né, na palavra de Deus, elas conhecem a palavra de Deus, mas infelizmente as pessoas hoje estão vivendo mais as coisas do mundo do que mesmo o que está escrito na palavra e na Bíblia. Às vezes o ensinamento, né, para a igreja, às vezes nós passa passa a mãozinha, né, na cabeça, e não vou falar isso para que eu não ofenda uma pessoa, não ofenda outra, né? Mas a Bíblia fala que nós somos um atalaia. E o atalaia, o que tem que fazer? O pastor é um atalaia. O pastor, ele tem que tocar a trombeta
para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, ou pessoas que estão se desviaram da palavra, elas possam acordar e voltar para o caminho que foi desviado. A Bíblia fala que se o pastor ou a pessoa, né, que vive o evangelho da palavra de Deus, a paz, não fará, o sangue daquela pessoa cairá sobre a sua costa, porque o atalaia tem que tocar a trombeta. Nós temos que tocar a trombeta, nós temos que ensinar a igreja a ser uma igreja madura, nós temos que ensinar a igreja a fazer o certo, o correto, o que está escrito na Bíblia. Se a igreja ela não quiser fazer, aí a Bíblia fala que aí o sangue dela não cairá sobre, né, as costas do pastor, do irmão que tocou a trombeta e ensinou o certo. Então nós devemos ensinar o certo. Nós devemos fazer o certo, mesmo que as pessoas, infelizmente, nós estamos, que nem nós estamos falando, estamos no mundo. Eu falo com meu filho, né? Eu falo assim, eu quando aprendi e quando Deus me chamou, me separou para me poder viver o Evangelho, eu aprendi direitinho, porque na verdade já faz 13, vai fazer 14 anos, eu não me vejo fora da presença de Deus, com as minhas falhas, né? Às vezes o pessoal fala, não fala bonito, eu não falo bonito, as palavras, às vezes o pessoal gosta de palavra eloquente, né? Tem que falar bonito, eloquente, né? E aí, hoje o que mais tem é pessoas que falam bonito e têm palavras eloquentes, mas não vivem o Evangelho do jeito e da forma que tem que viver, né? Então, às vezes saiu, né, do norte, saiu daquilo que Deus nos ensinou. Então, é mais fácil você ensinar a igreja como deve se comportar, como deve andar, porque a pessoa vai errar, mas ela está sabendo que ela, ele está errando, mas sabendo do certo o que tem que fazer. Hoje eu estou falando tudo isso diante da palavra, do amor, do carinho, de viver, é que hoje nós estamos vivendo uma situação onde o mundo, né? O mundo hoje em dia, eles vai enxergar ou enxerga que não existe mais pessoas que possam viver o verdadeiro Evangelho. Pessoas que possam viver o propósito de Deus, mas da forma de Deus, da maneira de Deus, no tempo de Deus, e como Deus ordenou e como Deus fez. As pessoas hoje, elas não conseguem, não têm a sensibilidade de enxergar que o nosso Deus que nós servimos é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de José, é o Deus do pastor Roberto, pastor Yuri, é o nosso Deus, é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, o Deus de sempre. Mas só que hoje as pessoas estão perdendo a essência, as pessoas estão achando que não tem mais jeito, que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia está nos ensinando, o que muitos viveram na Bíblia, hoje já não se vive mais, não é mais necessário viver aquilo, não é mais necessário você, né, esperar ou aguardar o propósito de Deus. As pessoas hoje pensam que hoje viver o propósito de Deus é praticamente algo impossível. Então eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, eu faço da forma que eu quiser. Isso não é viver o propósito de Deus. Isso é fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, sem suportar com a vontade, com o querer e com o propósito de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Você não vai viver o propósito de Deus, você vai viver o seu propósito. Tem uma passagem, né, que fala, né, Davi teve uma boa intenção.
dele pegar e querer pegar lá, né, a Arca da Aliança, chamou os seus soldados, mas só que a Bíblia falava que só quem poderia tocar na Arca da Aliança ou carregar a Arca da Aliança eram os levitas, estava na Bíblia. E quando você faz o que está na Bíblia, ok, dá tudo certo. Quando você faz aquilo que não está na Bíblia e você faz do seu jeito, o que acontece? O maior soldado dele morreu só de tocar na Arca da Aliança. Ele ficou triste? Ele ficou chateado? Sim, ficou triste, ficou chateado, mas ele saiu do propósito de Deus. Quando você sai do propósito de Deus, você está fazendo o seu verdadeiro propósito. Amém, igreja? Eu vou abordar uma situação aqui para vocês, o tema namoro segundo o coração de Deus. Fala comigo. Namoro segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que quando você, inicia um relacionamento, tem que ser segundo o propósito de quem? De Deus. O propósito do namoro. Qual que é o propósito do namoro? Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Quem tiver Bíblia, vem comigo que é a Bíblia hoje. Nós vamos falar de relacionamento, de casamento, de namoro e do propósito, dentro do propósito de Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha para mim, igreja. Namoro segundo o coração de Deus. O propósito do namoro. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus, quando ele criou o homem, ele viu que, quando ele criou Adão, e aí ele criou também todas as coisas que foram viventes da terra, e deu autoridade para que Adão tivesse toda a autoridade de todas as coisas que foram viventes da terra. Simplesmente criou o homem e falou: você vai dar o nome para todas as coisas que foram viventes da terra. Mas chegou uma hora que Deus olhou e viu que estava faltando alguma coisa. Deus olhou, tinha criado Adão, tinha criado todos os animais, todas as espécies, mas só que Deus olhou e falou assim: poxa, está faltando alguma coisa. Aí Deus viu que o homem não poderia ficar só. O homem não poderia ficar só. Aí Deus foi lá, adormeceu o homem, e aí do homem, Deus tirou da costela do homem, Deus não tirou da cabeça do homem, Deus não tirou do coração do homem, Deus tirou da costela, do lado do homem. Não foi da cabeça, não foi do coração, Deus tirou do lado do homem, certo? E aí Deus pegou e fez uma mulher para que pudesse auxiliar o homem, para que pudesse andar com o homem, para que pudesse caminhar com o homem. E quando Adão viu aquela mulher, falou: opa, agora sim, essa aí é uma varoa que parece comigo. Ele ficou feliz, sim ou não? Ele ficou muito feliz. Então Deus, ele se preocupou desde a criação de criar todas as coisas, criou o homem, e aí Deus se preocupou de criar também a mulher para ser companheira,
para andar com o homem, para dar o dia a dia com o homem. E aí Deus criou o homem e criou a mulher. Então, o casal, a família, é projeto de Deus. Sim ou não, igreja? A família é projeto de Deus. Antes de existir a igreja, Deus criou quem? A família. Antes de criar a igreja, Deus criou a família. E aí Deus, quando criou a família, Deus viu que estava perfeito. Depois, Deus, criando a família, o homem e a mulher, Ele abençoou. Deus fez o quê? Deus abençoou Adão e Eva. Deus abençoou aquele relacionamento. E na época, eles eram verdadeiros, eles eram puros, que eles não vestiam roupa, mas não tinham maldade, não enxergavam a maldade. Eles estavam nus, mas eles não enxergavam a maldade, porque eles estavam purificados, eles estavam santificados. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o namoro não é um passatempo, apenas uma satisfação emocional. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, e falou que o homem e a mulher se tornassem em um só corpo, uma só alma, um só espírito. Não é isso? Que o homem e a mulher se tornassem um só. Mas o relacionamento, que nós estamos tratando, um namoro que começa tudo, não é um passatempo, apenas uma satisfação emocional. O mundo, quando começa a namorar, é um passatempo, é uma satisfação emocional, é algo assim, que as pessoas começam hoje, tem uma história, vamos ficar, dá um papo aí de vamos ficar e tal, você vai ali, sai com a menina, dá uns beijos na menina, a menina dá uns beijos no menino, mas amanhã nós só ficamos, não é isso? Nós só ficamos, não tem um compromisso nem com você e você não tem compromisso comigo. Então nenhum tem compromisso com o outro, é isso? Mas só que o namoro do cristão é diferente. O namoro do servo de Deus é diferente. O namoro do servo de Deus é coisa séria. Não é uma coisa, um passatempo, uma coisa só para ficar. É um tempo de conhecimento mútuo para o casamento. O namoro do cristão é um tempo de conhecimento mútuo para o casamento. Olha a diferença. O cristão, ele não, no servo de Deus, ele não começa a namorar, você entendeu? Para passar um tempo, para ficar, não. É um conhecimento que o tempo de namoro deles é um conhecimento para o casamento. Esse é a direção de um cristão. Esse é o relacionamento de um cristão. Esse é a vida e o projeto de Deus que Deus tem para um servo de Deus, um cristão. Posso ouvir agora, Deus? É uma fase para observar caráter, fé e propósito de vida da outra pessoa. Eu posso ouvir agora, Deus? É uma fase para observar caráter. Por quê? Quando você inicia um namoro, é que você vai conhecer o caráter daquela pessoa. O namoro é para você ver o caráter da pessoa, você ver a fé daquela pessoa e o propósito de vida da outra pessoa. É um momento onde você vai se conhecer
você vai conhecer as falhas, você vai conhecer, né, as virtudes daquela pessoa, você vai conhecer o caráter, você vai ver a fé daquela pessoa. Então, o namoro do cristão é para a pessoa conhecer o caráter, a fé, porque nós estamos falando de fé, caráter e fé, porque nós estamos falando de uma vida cristã. Nós estamos falando de um relacionamento cristão. Então, no relacionamento cristão tem que ter caráter. No relacionamento cristão tem que ter a fé. Então, o relacionamento, né, o namoro da pessoa cristã serve para que ela possa, né, no dia a dia, conhecer quem vai ser o seu futuro esposo, ou sua futura esposa. É o momento onde você já começa, né, o bate-papo, a conversa. Às vezes tem coisas, né, que você pensa, que você concorda, mas eu não concordo. Você vai adaptando, né, o caráter da pessoa, do homem, da mulher, e aí você vai se conhecendo, e aí você, né, nesse tempo, nesse intervalo que você se conhece, você vai amadurecendo esse sentimento para que possa chegar no seu amor. Eu posso ouvir glória a Deus? Antes de perguntar com quem quero namorar, pergunte: essa pessoa me aproxima de Deus? Antes de você querer namorar, você tem que perguntar para você mesmo ou para Deus se essa pessoa que você vai namorar te aproxima de Deus. Antes mesmo de tomar qualquer atitude, antes mesmo de namorar, você tem que se perguntar: essa pessoa me aproxima de Deus? Por quê? Porque se você é um servo de Deus, se você é um cristão, se você vai se relacionar com uma pessoa, essa pessoa que você vai se relacionar é cristã também, ela tem que te aproximar de Deus, não te afastar de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Essa pessoa tem que te aproximar. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo, que você tem que ver realmente, é se essa pessoa vai te aproximar de Deus. Porque muitas vezes você se relaciona com uma pessoa e você é cristã, e aí você fala assim: não, eu sou cristã, mas ele não é cristão, mas eu vou pegar e eu vou fazer com que ele, a maioria das pessoas hoje em dia estão pensando assim: não tem problema, viu, pastor? Eu sei realmente, né? Eu já conversei com ele, eu já conversei com ela. Ele não é da igreja, viu, pastor? Ela também não é da igreja, pastor. Mas olha, eu já convidei ela para ir para a igreja, ela já foi para a igreja, eu convidei ele para poder ir para a igreja, ele já foi 2 vezes, viu, pastor, comigo na igreja. Então, pastor, eu creio que esse homem ou essa mulher, Deus separou para mim. Eu posso ouvir glória a Deus? É a conversa daquela mulher ou daquele homem que se acaba se envolvendo com a pessoa do mundo contra o propósito de Deus, que é a palavra de Deus, para que nós não devemos se influenciar ou se relacionar com pessoas de jugo desigual. Eu quero orar, ela quer ir para o forró. Eu quero ir para o monte, ela quer ir para o pagode. Eu quero ir para a igreja, ela não quer saber de igreja. E aí você vai arrumar um grande problema para a sua vida. Então a palavra nos ensina, e o passo a passo que o cristão, o homem e a mulher de Deus devem tomar, os cuidados que o homem e a mulher de Deus têm que tomar para não cair na cilada de Satanás. Porque às vezes você vai começar um relacionamento e você está para receber uma bênção, você está para receber, né? Deus já preparou
para você, já preparou o homem abençoado para você, já preparou a mulher abençoada para você, homem de Deus, mulher de Deus, mas só que nesse intervalo o inimigo está trabalhando também, irmão. Para que isso não aconteça. Porque ele sabe que se acontecer, certo? Ele sabe qual que vai ser a história daquele casal, Gustavo. Aí, naquele mês, naquele ano, naquela semana, ele apresenta várias pessoas para você. O inimigo, Satanás, apresenta várias situações, apresenta várias pessoas, sua cabeça fica confusa, seus pensamentos ficam confusos, porque ele está vendo que tem algo grande para acontecer na sua vida, e ele sabe que se acontecer, todos os jugos de Satanás vai cair por terra, porque a partir daquele dia, daquele momento, vai abrir um leque na sua vida, vai abrir um leque no seu ministério, vai abrir um leque na sua família, porque você está dentro do propósito e o projeto de Deus. Mas toda vez que você vai receber alguma bênção, toda vez que vai acontecer algo na sua vida diferente, o inimigo trabalha também. Por isso que nós temos que estar sempre atentos, nós temos que estar alerta. O inimigo, ele trabalha 24 por 48 para tirar a sua bênção. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Glória a Deus. O segundo tópico, pureza no relacionamento. Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. Quando achar, diga glória a Deus. Posso? Pode. Todo mundo no manto? A vontade de Deus, no versículo, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, obtenham-se da imoralidade sexual. Qual que é a vontade de Deus? Que vocês sejam o quê? Santificados e obtenham-se da imoralidade sexual. O que isso quer dizer? Que você, a vontade de Deus é que nós sejamos santificados e não vivemos a imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? Que você não fica entregando o seu corpo para as meretrizes, que você não fica prostituindo o seu corpo com outras mulheres, com outros homens. A vontade de Deus é que você seja santificado. Reserve o seu corpo, porque na verdade o nosso corpo, nós somos o quê? Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos que ser santificados, nós temos que ter pureza, nós temos que ter prudência. Nós temos que se cuidar, nós temos que vigiar, para que você não viva as coisas que o mundo vive. Porque quando você está no projeto de Deus, você é preparado na hora certa, no momento certo, para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida. Eu posso ouvir glória a Deus? O mundo diz que tudo é permitido, sim ou não? O mundo fala que é tudo nosso. O mundo fala que não tem tempo ruim. Vamos que vamos, tudo nosso. É tudo. Quem é de beber bebe, quem é de fumar fuma, quem é de cheirar cheira, quem é de prostituir prostitui. Carnaval está chegando e o pau quer. O mundo fala que tudo pode. É isso? O mundo diz que tudo é permitido. Deus diz que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios,
capítulo 6, 19 e 20. O mundo diz que tudo pode. E Deus diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Eu posso ouvir agora, Deus? O namoro cristão busca santidade, não apenas prazer. O namoro cristão busca o quê? Santidade, não apenas prazer, né? Porque o mundo busca prazer, mas é o contrário das pessoas do namoro, do relacionamento cristão, que não busca prazer, mas busca o quê? Santidade. O prazer para o cristão é bom quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu posso ouvir o glória a Deus? Quem está entendendo a palavra? Está entendendo? Vocês vão entender muito mais. Né? Aqui eu pus tanta apoio aqui que eu nem sei. Vamos lá. Respeito aos limites físicos e emocionais. O namoro cristão tem o quê? Respeito aos limites físicos e aos limites emocionais. O cristão, ele tem que respeitar o corpo de Cristo. Ele tem que respeitar e ter limite nas suas emoções. Ele não pode simplesmente, né, ele querer avançar, né? Vamos avançar. Vamos lá, por causa de emoção, não. Tem que ter os limites físicos e emocionais, que tudo do projeto de Deus é no tempo de Deus. Todo o projeto de Deus é no tempo de Deus. Vai acontecer, tudo vai acontecer. Mas o projeto de Deus, as coisas de Deus é diferente, né? Porque quando você vive no mundo, às vezes tem pessoas que você sai ali na rua hoje, a pessoa vai para um pagode, para um forró, ela fica no mesmo tempo, no mesmo dia com a pessoa, né? Já vai lá, dá um cheiro, dá um beijo, e quando vai ver, já foi para lá. Aí no outro pagode é a mesma coisa, no outro forró é a mesma coisa. Tudo nosso, não tem esse tipo de limite físico e emocional. Mas ao contrário do cristão, ao contrário do servo de Deus, é tudo diferente. Existe um limite físico, emocional, onde você tem que aguardar o tempo para cada coisa, para as coisas quando acontecerem da forma e do projeto e da maneira de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Prova de amor verdadeiro. Terceiro tópico, o amor de verdade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. Amor não é sentimento passageiro, é uma decisão diária. Pegou a visão? O amor não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária. É algo que vive todos os dias, todo momento, toda a hora. O amor verdadeiro se manifesta no respeito, paciência, perdão e cuidado. O amor verdadeiro se manifesta no respeito, na paciência, no perdão e no cuidado. Relacionamento baseado só em emoção não resiste às dificuldades. Pega essa visão aí para vocês verem. Relacionamento baseado só em emoção não resiste às dificuldades. Porque ele é baseado só em emoção, né? Então, quando vem a dificuldade, quando vem o problema,
porque ele é baseado só na emoção. Nós não podemos viver um relacionamento de emoção. Nós temos que viver um relacionamento mantido na razão, na rocha, alicerçado na rocha, convicto daquilo que nós queremos, convicto daquilo que queremos viver. Agora, quando é emoção, é passageiro, é rapidinho. Você dá, eu amo, mentira, não amo nada. Qualquer problema que tem já, não é isso. Quem é que é a pessoa que, quando ama, ela fica anos, né? A pessoa, quando você vê, tem coisa que depois de anos ainda dá problema, mas ali não tem como falar que não existiu amor. Porque quando não é um amor verdadeiro, é rapidinho, ó. As mulheradas hoje casam aí, os artistas, né, na televisão hoje casam 10 vezes. Não deu certo, já casa, não deu certo, já casa. Quando vai ver, já casou com 10, 15, 20 pessoas, porque é um relacionamento de emoção, não é um relacionamento diário. Se há controle, isso é um alerta. Um alerta. Se há controle, ciúme excessivo, manipulação ou agressividade, isso não é amor. É um alerta vermelho. Pega essa visão. Se há controle, o homem quer controlar a mulher quer controlar o homem. Ciúme excessivo, desesperado diante do homem ou da mulher. Manipulação, um quer manipular o outro. Ou agressividade, e isso não é amor. Porque, na verdade, o amor às vezes renuncia, o amor às vezes tem paciência, às vezes o amor, quando não quer, dois não briga, um está com confusão, o outro já acalma, abaixa o fogo, né? Porque não é que você ama, que você às vezes não vai ter um desentendimento. Se falar isso aí não é uma vida real. Que a vida real, mesmo se amando, entre homem, mulher, namorado, marido, esposa, tem, às vezes eu discordo com a minha esposa, às vezes ela discorda comigo, às vezes eu fico de bico, né? Aí às vezes ela fica de bico, a vez dela, aí ela fala, eu fico de bico, aí eu não falo porque eu me calo, né? Quando eu tipo, né, alguma coisa que eu não. Pronto, eu me fecho, acabou, calei e acabou. Eu me calo. Aí ela aprendeu, ela veio, ela fala, tudo bem, ele está calado. Aí daqui a pouco já acabou, já tudo, já começa. Ela também, quando ela não está legal, se cala, foi uma autodefesa que nós aprendemos. Né? Às vezes eu me calo, fico quieto, de boa, quieto, tranquilo. Eu não vou ter briga, então eu fico quieto. Tá. Mas aí, depois ela vem com um jeitinho, sabe? Aí ela fala, aí eu passo a menina, que não sei, mas é bonitinho, porque é aquele negócio. Você não pode ficar guardando, né? Rancor, ou, né? Quando um não vai, o outro vai, e quando, né? Vai. Aí ela começa, não sei o que, eu puxo assunto, daqui a pouco. Aí eu já acabo com a papo, já começo a conversar também, e aí já morreu o assunto. E aí o serviço desce. Às vezes, né? Isso é um relacionamento, isso é uma vida, dois, isso aí é o dia a dia. É o dia a dia, não adianta, é só rosa, mentira. Quero ver, o bicho pega. Às vezes a pessoa, por causa financeiro, isso acontece muito, né? Quando está todo mundo com o bolso cheio de dinheiro, caindo dinheiro para tudo quanto é lugar. Tudo é bonito, tudo é legal. Ai, que delícia. Ai, amor, não sei o quê. Ai, amor, eu vou fazer isso. Ai, amor, eu vou fazer aquilo. Ai, que não sei o quê. Quando a torneira seca, que não sai um pingo de água, olha o tamanho do bico. É que me com emoção, filha.
que foi? Controla a emoção. É um dia após o outro. Hoje nós viajamos, vamos para o litoral, come peixe, come camarão, canave, tudo bonitinho, mas de repente a outra semana é que nem o tempo, né? Hoje está calor, daqui a pouco de repente começa a chover, começa a fazer frio, começa a fazer calor. A nossa vida é que nem o tempo. A nossa vida é que nem um tempo. Acorda de manhã, dá aquele solzão, daqui 10 minutos começa a chover. Poxa, mas agora mesmo estava calor e agora já está chovendo. Poxa, onde acaba calor, está frio. A nossa vida é assim. Nada como um dia após o outro. Hoje é um dia, amanhã é um dia, hoje tem dinheiro, amanhã eu estou duro, no outro dia tem dinheiro, mas só que você tem que saber viver em qualquer situação, em qualquer fase da sua vida, mas de boa. Não vem com palhaçada não, é de boa. É de boa. Porque o homem, ele sai da sua casa, ele vai trabalhar, pensando no quê? No bem-estar da mulher, pô. Ele quer dar o melhor para a mulher. Você acha que eu não quero dar o melhor para a minha mulher? Você acha que eu não quero dar o melhor para o meu filho? Mas tem dia, filho, que o negócio sai na rua, não arruma nada. Oxi, tem dia, tá doido, né? Tem dia que você só bate o dia inteiro e fala, meu Deus do céu. Tem mês que você bate o dia inteiro e parece que o negócio não acontece. Tem anos que às vezes você bate o ano inteiro e não evoluiu nada, não aconteceu nada, mas tem momento de plantar e tem momento de colher. Oh, glória! Tem momento para todas as coisas, tem momento de plantar e tem momento de colher, e tem momento que você é que nem vai lá, eles plantam o alface, plantam o feijão e não chove, pô. Não chove. Mas ele estava pensando de colher feijão, desse ano não vai arrebentar, não arrebenta nada, porque não choveu. Quem dá o crescimento é Deus. Você planta, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Isso nós temos que viver na nossa vida, no nosso relacionamento, né? Que é em namoro, é em casamento, é em noivado, é no dia a dia. A realidade é isso. Só quem pode falar isso, quem pode tem que viver o que é velho. Eu sou casado há 43 anos de idade, já passei por tudo, então pode mandar aí que não tem, não existe, tipo assim, eu vou permitir um culto de casal, de namoro, de noivado, eu não preciso permitir nada, porque eu vivi tudo, vivo tudo, sei como que é. Mas só que tem que lutar pelo seu casamento, tem que lutar pelo seu marido, tem que lutar pelos seus filhos, tem que passar pela prova dando. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! É isso aí, igreja abençoada. Então vamos lá, tópico 4, já está acabando. Buscando direção de Deus. Buscando o quê? Direção de Deus. Quem quer buscar a direção de Deus? Vai, responda aí. Vamos pregar junto. Buscando direção de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus. Cadê? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas. Reconheça o Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Cuidado para você querer se apoiar no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas varetas. Então, todo caminho, tudo que você está fazendo, você reconhece o quê? A Deus. Ele vai consertar as suas varetas. Ore antes de entrar em um relacionamento. Ore o quê? Ore antes de entrar em um
relacionamento. Busque conselhos de líderes espirituais ou da família. E os povos fazem isso eles oram antes de buscar o relacionamento? Muito difícil. Busca nos líderes, né? Ou na família, conselho. Muitos fazem, cristão faz, tem muita gente que não faz. Eu posso ouvir glória a Deus? Tenha critérios baseados na palavra de Deus, não apenas em aparência ou afinidade. Oração antes de iniciar o namoro deve ser: Senhor, se for da tua vontade, confirma, se não for, afaste. Eita! Não. Nós estamos fazendo hoje um culto dentro do que está acontecendo, viu? O culto que eu estou fazendo aqui é o que está acontecendo. É o que veio acontecendo durante o ano, o que veio acontecendo mais de 30 dias de oração e que veio a confirmação do que hoje está acontecendo. Não estou surpresa que não existe, mas está acontecendo. Tudo que eu estou falando, pregando, é o que está acontecendo no dia de hoje. Passo a passo. Oração antes de iniciar o namoro deve ser: Senhor, se for da tua vontade, confirma-se se não for, afaste. Tem pessoas, você acredita que tem pessoas que você fala: ô filho, você já orou? Mas eu estou orando sozinho e Deus vai, não, que tiver ligado na terra, que duas pessoas, não é uma, para de passar, que duas pessoas ligar na terra, você está ligado no céu. O que uma pessoa ligar na terra, não está ligado no céu. Não, mas eu estou orando sozinho, viu? Deus confirmou, viu? Deus falou que é só você, mas e a parte? E lá? Eu estou, não, é eu mesmo, mas ó, Deus já pôs, teve revelação, teve não sei o quê, teve profetizado, fizeram não sei o quê, mas só você ou os dois, tá? Não, é eu sozinho, mas já está tudo certo. Não está ligado no céu. Os dois. Eu vou orar, você vai orar. E Deus vai confirmar. Se for de Deus, ok. Se não for de Deus, afasta. Eu posso ouvir glória a Deus? Namoro como testemunho. Referência a Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Seu relacionamento de ser testemunho de Cristo. O seu relacionamento tem que ser o quê? Testemunho de quem? De Cristo. O seu relacionamento tem que ser testemunho de Cristo. Você tem que chegar e falar assim: eu vou me relacionar com uma mulher, com um homem, todo mundo olhar e falar: aquele é de Deus, aquela é de Deus. E todo mundo olhar para a sua cara e falar: rapaz, não é que o crente tem a cara mesmo de crente, tem a cara de um casal de crente, tem atitude de crente, tem um pensamento de crente, tem um andar de crente, tem a visão de crente. Esse aí é um casal de crente. É um casal de crente. A pessoa olha e já vê, meu. A pessoa olha para você, vê se você é jogo desigual. Aí você está lá de paletó e cavalo, tá com coisa de dólar, né? Mas que casal abençoado é esse? O cara está de paletó e cavalo, parece que ele vai, aquela mulher parece que está de lá. Ih, não sei, não, está esquisito. Ou aquela mulher quente, aquele rapaz não está esquisito, não. Aí já começa o negócio a ficar meio. Todo você põe no Facebook, todo mundo está doido, não é? Agora se for quente, todo mundo já fala: aí sim, hein? E fica feliz, pô. As pessoas ficam felizes quando, né? É pessoas que nós oramos, nós amamos, né? Quando as pessoas são de Deus, né? Que se relacionam de Deus, que aí a gente sabe que vai caminhar junto, né? Porque não é para ficar com palhaçada, né? Tem que ser de Deus mesmo, a família ser de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Um casal cristão influencia outros. Namore para glorificar a Deus. Um casal cristão influencia outros. Então, se você for um casal cristão, você der bom exemplo, a outras pessoas, outros casais vão crescer a ser igual a você. Agora, para a gente concluir, né? O namoro cristão é um caminho de preparação, santidade e amor verdadeiro. Não é um teste, mas um tempo de construção. Deus quer te guiar nessa área também. Integre seus sentimentos a Ele. Amém? Quem entendeu essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, hoje o meu filho, né? Ele está vivendo um novo tempo na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Né? Meu filho ele vê uma caminhada aí, né? Na presença de Deus, caminhando, se reservando. Ele se reservou. Ele não se relacionou com mulher nenhuma. Ele nunca foi pessoa de ficar sem entender para a rua, procurando assunto, saindo de casa para ficar procurando assunto. Ele vinha para a igreja, vai para a faculdade, vai para o consultório, chega lá, estava lá em casa lá direitinho, dá 8 horas, 9 horas, ele está lá, né, lendo a Bíblia dele, orando, indo para o monte. E o que acontece? Hoje ele tem 29 anos de idade. E aí o que acontece? Muitas pessoas, como antigamente, as mulheres se reservavam para esse tempo do casamento, né? As mulheres antigamente, elas, por exemplo, elas só podiam ter um relacionamento, mesmo que não fosse cristão. Muitas pessoas só tinham o relacionamento depois do casamento, né? Elas casavam, e aí de branco, não é isso? E aí depois que elas casavam de branco, elas tinham o relacionamento com o homem. E muitas pessoas se relacionaram bem novo também, que não chegaram a casar, mas também tem um casamento duradouro, né? Que nem eu, minha esposa, com 14 anos, nós se relacionamos e nós estamos 40 anos, depois casamos e tudo, mas foi abençoado por Deus, né? Então, o que Deus ajuda, ninguém separa. E ele se preparou para esse momento. E aí, o que acontece? Como ele se preparou para esse momento, a Bíblia fala que, né, Deus prepara o homem cristão para a mulher cristã e separa a mulher cristã para o homem cristão. Mas isso parece que é coisa de outro mundo, né? Muita gente fala assim, pode, isso aí não existe, isso é coisa de outro mundo. Mas nós estamos vivendo nesse momento, nesse dia, nessa hora, uma vida cristã, pessoas voltadas ao mundo. E aí o que acontece? Que está vivendo o que está na Bíblia. A Jéssica, uma menina, né, que foi criada, né, e vive o Evangelho, missionária, dedicada a seu ministério que ela exerce, é o ministério, né, infantil de criança, né, e ela também é uma pessoa que se reservou até hoje, nunca teve relacionamento, nunca namorou, nunca teve relacionamento com ninguém, e aí a Jéssica, né, creio que Deus poderia preparar também para ela uma pessoa, né? Para que ela pudesse, né, não se relacionar, mas conhecer e poder ser, né, o varão e a varão. Então, nós estamos deparando entre duas pessoas, né, que Deus separou na terra. Mas todos os profetas se dobraram de joelho, né, para Jezabel, né? Aí Deus falou, mas tem 7.000 separados. É isso, pastor? É isso, pastor? É isso? 7.000, Deus falou que ainda não se dobrou de joelho. 7.000. Então ele pensou que ele era o último, né? E todos já tinham morrido e ele era o último. Deus falou, você se engana, tem mais 7.000. E aí Deus foi e separou, né, a Jéssica e separou o Yuri para poder,
se conhecer e viver esse relacionamento que eles iniciaram agora. Mas ficaram um ano conversando. Depois desse um ano que eles ficavam conversando no telefone, aí batendo papo, conversando, mas com respeito. Aí depois eles pegaram, começaram a orar. Aí começaram, o pastor Yuri pediu ela, né, namoro, ela falou, vamos orar, ele falou, vamos orar, os dois começaram a orar. Aí ficaram orando e eu falei, mas isso aí não vai, que é isso? E aí, menina? Nós estamos orando, ela pedindo direção para Deus, ele pedindo direção para Deus, e aí tá lá. É agora não, agora. E aí eles ficaram esse tempo orando, pedindo a Deus. Quando chegou no tempo que os dois combinaram, os dois conversaram, e aí chegou no tempo, aí os dois se encontraram. O pastor Yuri foi, né, na igreja, né, e aí pediu a Jéssica em namoro. Não chegou o casamento, mas você vê como que veio o processo? Nós estamos falando de namoro, né? Mas você viu como foi o processo? A Jéssica olhou para ele, os olhos verdes dele, ele olhou para os olhos verdes dela, aí um olhou, aquele negócio todo, né? E a igreja, todo mundo, não estou entendendo nada, mas não estou entendendo nada. Aí ninguém sabia. Aí ele falou, Jéssica, você aceita namorar comigo? A Jéssica vermelha, verde, ninguém sabia, ela tremendo a perna, ela falou, eu aceito sim! Aí aceitaram, né? Aí ela conversou lá com o pessoal, com a irmã, com a família, aí o pastor Yuri foi, conversou, chegou lá em casa, conversou com nós, e aí falou, agora é para valer. Como assim? Eu já pedi o nome, filmou até, né? Tem uma filmagem. Aí eu pedi, e aí? Ela falou que aceita. E agora? Já deu o pé? Não, ainda não. Tem que ser com calma, com cautela, é devagarzinho. É mesmo, é como que é? É devagar, pai. Tem que ir devagar. Tem que, né? Ela nunca se... Aí, bacana. Aí fizeram lá, né? Um churrasquinho lá, convidaram lá deles para poder, né, conversar, o pastor Yuri, a Jéssica e tal. Aí no domingo chegou a nossa vez, aí o pastor Yuri trouxe lá em casa, nós olhando aqui, nós olhando lá, todo mundo olhando. E aí vamos puxar para almoçar. Pegou os dois casais, né? Vamos puxar, não, vamos lá no restaurante. Almoçando, batemos um papo, conversando, e bacana, os dois sentados lá atrás de cá, aí ok, bacana. Aí o pastor Yuri falou assim, ô pai, eu queria que o senhor fizesse lá um culto de terça-feira lá para apresentar, né, para a igreja, para o pessoal lá, né, que agora eu sou um homem comprometido, né? E eu preciso apresentar para os meus meninos, para as pessoas. Eu falei, não, o senhor faz o culto? Eu falei, poxa, é uma honra, né? Está fazendo esse culto, né? Porque é uma bênção. Eu estou feliz, né? Eu acho que todos vocês estão felizes. Nós estamos felizes. Porque agora o ministério dele vai abrir um leque. Porque enquanto tem o primeiro tempo, o segundo tempo e o terceiro tempo, eu falei bem. Falei, primeiro tempo de Moisés foi o quê? O aprendizagem. Né? Moisés foi lá, foi, né, para o Egito, e aí aprendeu, né? Foi uma pessoa que perdeu tudo, a lição, depois foi para o segundo tempo, foi para o deserto. Chegou no deserto, conheceu a filha de Jetro, se relacionou, casou, teve filho, aí depois Deus deu a missão. Terceiro tempo. Aí Deus falou, agora vem. Agora você tem uma missão, vai lá no Egito e liberta o povo. Deus. Mas ele passou pela primeira fase, pela segunda fase, e depois Deus deu a missão.
Então acredite quem quiser que com Deus é assim. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Ele vai passar para a segunda fase. Aí o leque dele já tendo relacionamento, ele vai ali, é convidado para ministrar uma palavra, vai acabar a lua dele, né? Ele vai ali, está acabando a lua dele, aí já o leque, o inimigo já perdeu. Então já está ali. E aí, quando chegar o terceiro tempo, aí ninguém segura mais, aí ninguém entende. Ah, mas por quê? Não, porque com Deus não é no nosso tempo. Com Deus não pula fase. Com Deus é dentro da primeira, segunda e a terceira. Não adianta, pode pular, pode pipi, papapá, não. Com Deus não pula fase. E ele está passando para a segunda fase, e depois da segunda ele vai passar para a terceira fase. E aí hoje eu estou apresentando, né? E nós vamos orar, né? Eu apresentando a Jéssica, apresentando o pastor Yuri, e ele inicia o namoro deles, mas não um namoro para ficar, é um namoro, se Deus quiser, para casar e para poder seguir em frente, porque é isso que você quer, é isso, Jéssica, séria, a menina séria, o pastor Yuri é um menino sério, eu sou um pastor sério, a senhora é a pastora séria, vocês, as pessoas sérias, nós somos todo mundo sério. Só já tem gente séria aqui, não pode ficar. Porque nós somos, graças a Deus, nós estamos vivendo um momento que o mundo acha que não existe. Eu estou dando esse exemplo para vocês, porque o mundo, se falar que isso aí está acontecendo, que ele nunca se relacionou, esse cara vai sair fora. Isso não existe mais, não é isso? O pessoal vai estar doido, isso aí não existe mais. Porque é difícil, né, você poder enxergar no mundo do jeito que está, certo, dessa forma. Mas existe. Vocês estão sendo um milagre vivo, vocês estão vendo o que Deus faz, vocês estão participando do que Deus faz, e daqui para frente vocês vão acompanhar de perto esse relacionamento. Todos nós vamos acompanhar de perto esse relacionamento. E você pode perceber que esse relacionamento vai ser esse relacionamento vai ser uma bênção, irmão. Ixi, vai voar. Eles vão voar. Sabe o que é voar? Eles vão voar. Glória a Deus. Certo? Porque eles estão dentro do propósito de quem? De Deus. E cada passo que eles fizeram foi dentro do propósito de quem? De Deus. Vocês viram aí a pregação? Foi tudo desse jeito. Não foi nada fora do propósito de Deus. Foi tudo dentro do propósito de Deus. Então, não vai dar certo. Já deu certo. Estou feliz, a missionária está feliz, nós estamos felizes. Nós estamos felizes porque, na verdade, nós temos a preocupação, né, de que o filho, né, se adiante, né, trabalhe, arrume sua varoa, né, porque ele tem a necessidade de ir no cinema, não comigo e com a minha esposa. Ele tem a necessidade de ir no cinema com a namorada dele, bater um papo com a namorada dele, sair no final de semana com a namorada dele, com a esposa dele. Então, todo mundo tem que ter, né, ela também, né, trabalha a semana toda, né? Aí, poxa, final de semana, vou passear, vamos conversar, vamos passear. Então chegou a hora deles poderem passear, deles poderem conversar, deles poderem namorar, dentro da obra de Deus. Agora, eu gostaria que todos vocês se levantassem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que pegasse, né, a missionária pegasse para mim, depois o azeite, que eu primeiro vou fazer a oração, e aí eu vou apresentar eles, vou fazer uma oração abençoada para vocês, por causa, para apresentar esse momento, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Oração para apresentar o namoro cristão na igreja. Senhor Deus e Pai, hoje nos reunimos como igreja, como família da fé, para apresentar diante de Ti esse casal que inicia seu relacionamento. Reconhecemos, ó Deus, que tudo o que começa no Senhor tem propósito, direção e bênção. Por isso, consagramos esse namoro
ao teu cuidado, à tua vontade e ao teu propósito eterno. Pai, que esse relacionamento seja firmado na rocha que é Cristo, que o amor entre eles seja puro, paciente, respeitoso e cheio da tua graça, que cada momento juntos os aproxime mais de ti, e que esse namoro seja um testemunho vivo do teu amor, da tua fidelidade. Livra-os, Senhor, de tudo aquilo que possa desviar os seus corações de ti. Guarda-os da impureza, da precipitação, da insegurança, da ansiedade. Ensina-os a caminhar em sabedoria, a tomar decisões guiados pelo Espírito Santo e a viver esse tempo com responsabilidade e santidade. Dá a eles maturidade para construir um relacionamento saudável, que honre o teu nome, que sejam companheiros na fé, parceiros na oração e amigos em todo o tempo. Se for a tua vontade, que esse namoro se transforme em um casamento abençoado, para a glória do teu nome, que eles encontrem no Senhor a fonte do amor verdadeiro, e que a igreja seja suporte, exemplo e oração constante para esse casal. Consagramos esse namoro a ti, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vem aqui que agora eu vou consagrar eles, em nome de nosso Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, diante da tua palavra, diante do teu altar, eu apresento, Pai, a Jéssica, apresento o Yuri, apresento o ministério do pastor Yuri, apresento o ministério da missionária Jéssica, e peço, Senhor, para que o Senhor possa abençoar e consagrar esse namoro, esse relacionamento. Que esse namoro, esse relacionamento, meu Pai, não seja só uma aventura, mas sim que seja o propósito do Senhor, para que a vida deles possa prosseguir, meu Pai, na Tua presença, para que o Senhor possa, meu Pai, repreender, Senhor, todo o mal que estiver rodeando sobre o relacionamento deles, meu Pai. Que a unção, meu Pai, do Senhor consagre eles, e que o Senhor possa ser a direção deles para hoje e para sempre. Amém. Todos aqueles que te digam amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas bem alto, Deus. Bem alto. Agora eu quero que vocês dêem uma palavra aí para a igreja dentro desse relacionamento, tanto você como a missionária, para consagrar esse dia, esse momento aí, por gentileza, pastor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar aqui do lado. É um prazer compartilhar esse momento com vocês. Por quê? Essa palavra mostra o que realmente eu estou vivendo. Que nós falamos da palavra, nós temos que viver a palavra. Hoje, infelizmente, as pessoas falam, mas a realidade é outra. Mas eu estou juntamente com ela mostrando que é possível viver a palavra. Pode sentar um pouquinho, nós não vamos crescer mais. E eu queria só dizer que realmente a gente está vivendo todas as etapas. Teve realmente esse tempo de 1 ano se conhecendo, aí depois ela me fez orar muito, viu? Quando eu pensei que já tinha acabado a oração, eu falei, agora vamos orar para ver se... Mas é que ele disse, a pessoa tem que nos levar para mais próximo de Deus. E ela me levou, me fez eu orar bastante. Por quê? Porque é necessário ter a confirmação de Deus. E o que mais eu vou mostrar para todos através do nosso relacionamento é que viver os projetos, o propósito de Deus, conforme a vontade dele, tem resultado. Às vezes a pessoa fala, mas
se precipita, acha que não vai acontecer, mas aqueles que confiam no Senhor são comparados aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Isso mostra que a fé. Aquele que tem a fé em Deus não vai se abalar, não vai ser desonrado. Mas aquele que confia em Deus vai viver as promessas de Deus. Isso serve não só para essa situação, mas todas. Se você realmente colocar sua confiança 100% em Deus, você pode ter certeza. Ele não vai te abalar, Ele não vai te desamparar. Às vezes poderia parecer para ela, eu acho que o bagulho não vai acontecer. Às vezes poderia pensar, mas Deus não vai. Não, na hora certa, Ele faz. Mas só precisa eu e você fazer o quê? A gente confiar em Deus. Nós confiamos em Deus, estamos fazendo segundo a vontade de Deus, e eu creio que Deus vai abençoar nós. Ele já abençoou, né? E vai continuar abençoando o nosso relacionamento. Queria agradecer antes de tudo o meu pai, minha mãe, a igreja, a nossa família, porque é essa união, essa cumplicidade que vai fazer com que realmente a bênção de Deus continue nas nossas vidas. Uma salva de palmas para Jesus. Vai abençoar. Ela tem um pouquinho de vergonha, mas vai ter que falar. Glória a Deus. Pai do Senhor, na igreja. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. Por tudo isso que tem acontecido. E como o pastor Guilherme, que né? Meu namorado. Falou. Não tem como eu falar mais, né? Porque ele já falou tudo. Já falou. E eu sou ruim assim de falar assim espontaneamente. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam no Senhor. E quando é algo que o Senhor tem um propósito, Ele junta pessoas que realmente têm um propósito. E eu creio que Deus Ele nos juntou, Ele nos uniu de uma forma inesperada, né? Porque aconteceu tudo muito inesperadamente, né? Não tinha como a gente se conhecer, não tinha como a gente saber um do outro. E o Senhor fez com que nós mantêssemos o projeto do Senhor, fazendo a obra do Senhor, independente de onde estávamos. E aí Ele achou por bem nos unir. E isso é muito lindo porque isso revela o amor de Deus e o cuidado dele sobre cada um de nós. Porque às vezes nós achamos que não é possível. Eu falei várias vezes, eu não sei se Deus tem isso pra mim. No começo, né? A gente só estava conversando. E tá bom, tem intuito, né? Mas eu falei porque a gente acaba olhando, né, para o mundo, para as pessoas e acaba achando que nós somos só a gente mesmo e está tudo bem, e o Senhor está ali trabalhando em nós, mas o Senhor nos mostra que realmente, como o pastor falou, há 7.000 que não se dobraram. Há pessoas verdadeiras, sim, há pessoas que vivem sim em santidade, há pessoas que vivem sim a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor verdadeiramente, não é uma máscara, é real, então existe. Então eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz de estar neste relacionamento. Eu creio que sim, claro, que nós vamos ter um casamento abençoado, vamos ver junto aí com essa vida, porque eu falei para ele, eu já entro já pensando no futuro, então eu já sei que já deu certo, porque o Senhor Ele é maravilhoso. Então o que eu quero dizer para vocês é que continue orando pelas nossas vidas, mas creia também no milagre, porque para mim foi um milagre. Então, assim, se vocês ainda precisam de um milagre, Deus Ele faz. Deus Ele faz. Eu sou prova de milagre em várias coisas, pastor sabe? E esse é mais um dia que eu creio que é um milagre nas nossas vidas, não somente na minha. E eu creio que nós seremos um testemunho para muitas pessoas. E vocês estão na prova viva disso. Amém? E muito obrigada por cada oração, por cada incentivo, pelos pastores que oraram, pastor. Né? Oh, não, creio. Já estava orando fazia tempo, né, pastor? Muito obrigada de coração pelo cuidado do Senhor para a minha vida e para a vida dele também. Amém? Deus abençoe. Amém, igreja? Posso fazer uma pergunta? Claro. O pastor Roberto falou que você foi lá na igreja. Eu pedi ela, mas você pediu para o pastor meu. Mesaque? Já. Não, ou se eu pedi para os pais?
Esse daí já é outra história, porque é uma outra história, mas eu pedi para as pessoas que deveriam pedir, claro, que a gente não pode chegar assim, é tudo feito direitinho. A gente, até antes de iniciar, os meus pais e a família dela entraram em oração juntos, pedindo a confirmação. Primeiro, eu não vou me estender muito, porque já é 9h22, mas antes a gente fez a oração entre nós para ter a confirmação, e depois o que a gente fez? A gente uniu as nossas famílias e entramos em uma oração conjunta para confirmar. E graças a Deus confirmou, mas no dia do pedido eu já tinha falado com ela, ela falou, mas você tem que pedir de novo. Agora é sério. Tem que ser pessoalmente. Eu já tinha, aí ela falou, não vale aquilo. Aí eu falei, então não vale? Então eu vou te pegar desprevenida, você vai ver. Aí peguei um dia desprevenido pedido. Vou ver a primeira tudo. Mas foi bem. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Toque de pé. Uma coisa. Eles falaram que tem churrasco lá, agora tem que ter churrasco aqui. É verdade. Nós tem que fazer o nosso churrasco. Amém? Glória a Deus. Mas eu fico muito feliz por vocês compartilharem esse momento. Continue orando conosco, porque é mais uma etapa até o casamento. É luta, viu? Então, até lá. Amém. Fico feliz. Gostaria de pedir para o pastor, antes, aquele que tem uma oferta, uma contribuição, antes de dar a bênção apostólica, prepare nas suas mãos. Eu vou fazer uma oração pelas suas contribuições hoje. E logo após vou passar para o pastor Roberto nos dar a bênção apostólica. Amém? Se ele que tem alguma contribuição, se não tiver também, coloque as suas mãos para frente, todos, e vamos orar para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida financeira. Pai, aqui eu te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa trazer a tua bênção na vida financeira da tua igreja. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medidas na vida do teu povo. O Senhor sabe a necessidade deles, as batalhas e as barreiras que eles enfrentam, mas eu creio que o Senhor é um Deus de provisão. Então traga provisão na vida financeira do teu povo, e assim eu vos abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de chamar o pastor para nos dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Vocês gostaram do pastor? Foi bacana, né? Foi algo realmente... Não tem palavra, né? Não é? É algo tipo, esquece. Não tem palavra, é algo tipo... Nem chegou o casamento, mas parece um casamento. Parece algo assim. É algo real, é algo que não se vive hoje. Vocês estão tendo o prazer de ver uma coisa e falar para o mundo inteiro. Certo? Quando perguntar, quando falar alguma coisa, vocês podem falar de hoje em diante eu discordo. Porque eu, nesses tempos de hoje, nesse momento de hoje, eu vi acontecer uma coisa que todo mundo acha que não acontece, mas acontece. Então, eu estou feliz, né? Eu creio que ela vai fazer parte da nossa família, vai fazer nossa família, junto com nós felizes também, vai fazer uma parceria com a missionária, para a Camila, para o pastor Yuri, para mim vai ser parceira, porque nós somos parceiros, lá em casa nós somos parceiros. Eu creio que ela vai somar com toda a nossa família. Né? Nossa família é uma família não muito fácil, né? Porque nós sempre ficamos na nossa, nós nunca fomos assim, nós é nós e é isso, a vida toda, quase a vida toda, sempre ficamos, né, em casa, fechado ali, e aí quando Deus chamou, se abrindo mais, porque quando nós vivíamos o mundo, era muita coisa que acontecia, então nós sempre se fechamos e não dava espaço para ninguém coçar, para ninguém fazer parte, mas o Evangelho fez para que a gente pudesse abrir mais o coração, se lidar mais com as pessoas, ter compaixão das pessoas e, né, ter relacionamento, né? E aí, tipo assim, hoje ela está entrando, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? E creio e acredito que eu já considero de graça. Não é porque ela falou, mas eu assisti. Eu não conhecia ela, mas eu via no Facebook lá,
e aí ela, no ministério dela de juventude infantil, e eu vendo, nem conhecia, e aí eu falei, poxa, que menina de Deus, eu via, mas não conhecia, mas eu já achava ela uma menina de Deus pelo Facebook. Aí, quando eu pensei que não, ele falou, poxa, mas eu conheço ela. Eu falei, como assim? Eu não conhecia, mas eu já tinha, tipo assim, né, uma simpatia por ela ser como eu vi ela ser. Eu cuido da obra social, ela cuida de crianças muito bem, tem o Ministério Infantil, fazendo trabalhos maravilhosos, e eu caí na graça. E aí, de repente, hoje, eu tenho o prazer dela estar fazendo parte aí da nossa família e vai somar com nós, vai somar com a família. Então, ela vai ser bem-vinda, certo, na nossa família, para estar junto com nós, vai ser bem-vinda lá no trabalho social, no ministério do pastor Yuri, no ministério infantil. Então, eu só veio para acrescentar. Então, eu agradeço a todos vocês que hoje vieram, que estão fazendo presente aqui nesse dia. E agora vamos se despedir, certo? Da casa, mas nunca se despedir da presença de Deus. Nós vamos estar sempre hoje, ele pode, a direção espiritual dele pode tomar uma nova direção, um novo caminho, né? E aí Deus está preparando, mas vocês vão estar sempre junto no coração e fazendo parte e vendo e vivendo esse novo momento da vida deles. Pai querido, Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós saímos da tua casa, Pai, mas nunca sairemos da tua presença. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos e todas aqueles que creem, digam amém. E todos aqueles que creem, digam amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã eu tenho um culto que eu vou fazer lá no Agreste, em Calcaia. Quem quiser ir comigo, acompanhar eu, me avisa que eu vou amanhã, a festa vai ser mesmo. Lá no Agreste, em Calcaia. Então eu convido, né, se algum de vocês quiser ir comigo, vai acompanhar lá no culto, aí me avisa para a gente poder ir junto lá e vai ser bênção lá no culto de lá. É isso aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Que Deus possa levar em paz e segurança. Salve de palmas para Jesus. Deus abençoe.